Bom, um exemplo é calcular o valor desse limite usando as propriedades dos limites, pessoal. A ideia é trabalhar as propriedades dos limites. Por isso eu vou fazer bem devagarzinho, fazendo todas as passagens e justificando qual propriedade eu estou usando. Tá? Inicialmente, o que a gente observa aqui? A gente tem uma diferença e uma soma. E aí a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites, e o limite da diferença é a diferença dos limites. E aí você pode escrever assim, ó. Isso é igual a limite quando x tende a 5 de 2x ao quadrado, menos limite quando x tende a 5 de quem? De 3x. Agora mais limite quando x tende a 5 de 4. Vamos colocar um parênteses aqui também, aqui e aqui. 2x ao quadrado. Pronto. Tá? Então, qual propriedade eu estou usando? Quais propriedades? O limite da soma é a soma dos limites e o limite da diferença é a diferença dos limites. O que mais dá para a gente usar? Olha só, aqui eu tenho uma constante multiplicando a função x ao quadrado. Então, essa constante vem para fora do limite. O mesmo acontecendo com esse 3, ó. Esse 2 vem para fora do limite, esse 3 aqui também vem para fora do limite. Então, o que vai acontecer aqui? Isso é igual 2 vezes limite quando x tende a 5 de x ao quadrado. Esse 3 vem para fora do limite, menos 3 vezes limite quando x tende a 5 da função identidade x, mais limite da função constante 4 quando x tende a 5. O que mais dá para a gente fazer? Olha só, aqui eu vou usar a seguinte propriedade. Limite quando x tende a de x elevado a n, isso é igual a elevado a n. Vou usar essa propriedade aqui. De que maneira? Quem está fazendo o papel de a aqui para mim é o 2. Quem está fazendo o papel de n... Quem está fazendo o papel de a aqui é o 5. E quem está fazendo o papel de n é o 2, né? Então, de acordo com essa propriedade, esse limite aqui vai dar o quê? Vai dar 5 ao quadrado. Então, isso é 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes, aqui ó, limite da função identidade quando x tende a 5 é o próprio 5. Qual propriedade eu estou pensando? Nessa aqui, ó. Limite de x quando x tende a é o próprio a. E o a aqui para mim é o 5. Então, 3 vezes 5. Agora, o limite da função constante é a própria constante, mais 4. Bom, o que vai dar isso? Isso é igual a 2 vezes 5 ao quadrado dá 25, menos 3 vezes 5, 15, mais 4. Vamos finalizar isso aqui? Vai ficar 2 vezes 25 vai dar 50, 50 menos 15, 35, 35 mais 4, 39. 39 é o valor do limite procurado, 39. Bom, aí eu tenho certeza que você está observando o seguinte, mas professor, calcular esse limite, não precisa fazer isso tudo. Basta substituir o x por 5, porque você observa que se você substituir o x por 5, você vai obter exatamente o 39. Professor, isso sempre funciona? Sempre funciona. Toda vez que você quiser calcular um limite como esse e for possível realizar a operação quando você substitui o x pelo número que aparece aqui, você para de escrever a palavra limite, substitui o x pelo número que aparece aqui e o resultado dessa continha é o valor do limite procurado. Isso funciona sem problema nenhum, desde que seja possível realizar a operação. O que eu quero dizer? Que vai ter situações que não é possível realizar a operação. Aí a gente vai ter que fazer outra coisa, conforme você vai ver nos próximos exemplos. Próximo exemplo, calcular o limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 dividido por 5 menos 3x. Então, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga um quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite aqui do denominador seja diferente de zero. Mas esse limite aqui vai ser diferente de zero, né? Porque quando x tende a menos 2, isso aqui vai tender a 11, né? Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6, mais 5, 11. Então, eu posso usar a propriedade aí do limite do quociente. E escrever o seguinte, isso é igual, dá um traço principal aqui, ó, limite quando x tende a menos 2, de quem? De x ao cubo, mais 2x ao quadrado menos 1, dividido por limite
quando x tende a menos 2, de quem? De 5 menos 3x. De 5 menos 3x. Pronto. O que eu usei aqui? O limite do quociente é o quociente dos limites. E isso a gente pode fazer porque o limite aqui do denominador é diferente de zero. Bom, o que eu enxergo aqui no numerador? Limite de soma e diferença. Bom, limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites. Aí você pode escrever o seguinte, aqui está o traço principal. Isso vai ser o limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo, mais 2 vezes o limite, então, vamos devagarzinho, né? Estou aplicando a propriedade da soma por enquanto, mais o limite de 2x ao quadrado quando x tende a menos 2, menos, agora o limite da diferença, 1 quando x tende a menos 2. Pronto. Agora, olhando para o denominador, eu tenho uma diferença, o limite da diferença é a diferença dos limites. Isso vai ser limite quando x tende a menos 2 de 5, menos limite de 3x quando x tende a menos 2. Pronto. O que eu fiz nessa passagem? Eu apliquei a propriedade da soma e da diferença. O limite da soma é a soma dos limites e o limite da diferença é a diferença dos limites. Muito bem, pouco mais. Agora eu vou usar a propriedade da função de limite de c vezes f de x. O que eu tenho aqui? Uma constante. De acordo com as propriedades do limite, essa constante vem para fora do limite. E aqui também tem outra constante, vem para fora do limite. Então vamos repetir o resto, depois a gente faz um cálculo só. Isso vai ser igual a quem? Limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo. Aqui a gente tem uma constante, vem para fora do limite, 2 vezes o limite quando x tende a menos 2 de x ao quadrado, menos limite da função identidade, da função constante igual a 1 quando x tende a menos 2. Isso tudo sobre o limite de 5 quando x tende a menos 2, e aqui esse 3 vem para fora do limite, menos 3 vezes o limite quando x tende a menos 2 de x. Pronto, agora vamos começar a substituir esses valores. Olha só, limite de x ao cubo quando x tende a menos 2. Quanto é que vai dar isso? Menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo. Ah, professor, qual propriedade você está usando? Essa aqui, ó. Limite de x elevado a n quando x tende a a, isso é a elevado a n. Quem está fazendo papel de a aqui é o menos 2, quem está fazendo papel de n é 3. Então, menos 2 elevado a 3. Novamente, eu vou usar essa propriedade aqui. Então, isso vai ficar 2 vezes limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2 é menos 2 ao quadrado. E aqui é a função constante, o limite da constante é a própria constante. Então, menos 1 sobre... Aqui, novamente, o limite da constante é a própria constante, menos 3 vezes o limite da função identidade quando x tende a menos 2 dá menos 2. Pouco mais, isso vai ser igual, ó, menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Aqui, menos 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2, 8, mais 8. Menos 1 sobre... Aqui vai ficar menos 3 vezes menos 2, dá menos mais 6, né? 6 mais 5, 11. Esse vai embora com esse, sobrou menos 1 sobre 11. Pronto. É o valor desse limite, né? Menos 1 sobre 11 é o valor desse limite usando as propriedades. Aí, novamente, eu tenho certeza que você já observou que, para calcular esse limite, basta substituir o x por menos 2. E aí cabe aquela observação de novo. Você quer calcular um limite como esse. Se for possível realizar a operação, quando você substitui o x pelo número que aparece aqui, pelo nosso a, você para de escrever a palavra limite, substitui o x por a, pelo número que aparece aqui, e o resultado dessa continha é o valor do limite procurado. E acabou. Mais um exemplo. Calcular um limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Bom, pessoal, aí é o seguinte. O que a gente falou no exemplo anterior? No exemplo anterior a gente falou o seguinte, ó. Toda vez que você quiser calcular um limite como esse, e for possível realizar a operação quando você substitui o x por a pelo número que aparece aqui, você para de escrever a palavra limite, substitui o x por a e o resultado daquela continha é o valor do limite procurado. Por exemplo, quer calcular o limite quando x tende a 1, quando x tende a 1,
de 2x sobre x ao quadrado mais 1. Observe que é possível eu realizar a operação quando eu substituir o x por 1, porque isso aqui vai ficar 2 vezes 1 sobre 1 ao quadrado mais 1. Eu consigo fazer essa continha? Consigo, essa continha a gente consegue fazer sem problema nenhum. Então, o valor desse limite seria o resultado dessa continha aqui, que no caso vai dar 1, né? Vai dar 1. Vai ficar 2 dividido por 2, isso vai dar 1. É assim que a gente discutiu no exemplo anterior. Só que aqui a gente tem um probleminha, Não é possível realizar a operação quando você substitui o x por 1. Olha só o que vai acontecer se você substituir o x por 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. Sobre 1 menos 1, 0. Vai ficar o 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Opa, então, não dá para a gente proceder dessa maneira. Não dá para aplicar as propriedades dos limites, porque o limite do quociente aqui, quando x tende a 1, é igual a 0. Mas, professor, o que fazer, então, num caso como esse? O que fazer num caso como esse? Olha só, pessoal, a ideia é você obter uma outra expressão equivalente a essa, de tal forma que essa indeterminação 0 sobre 0 desapareça. Essa é a ideia. É obter uma outra expressão equivalente a essa, de maneira que essa indeterminação 0 sobre 0 vai embora. Mas, professor, como é que a gente vai fazer isso? Assim, ó. Você vai olhar para x ao quadrado menos 1 e vai usar o seguinte produto notável. Olha, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a mais b que multiplica a menos b. A mais b que multiplica a menos b. Produto notável, isso aqui é bom a gente saber, pessoal. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b que multiplica a menos b. Tem uma diferença de 2 quadrados, eu posso transformar nesse produto. Bom, e como é que a gente vai usar essa propriedade aqui em x ao quadrado menos 1? Da seguinte maneira, esse 1 você encara como sendo 1 ao quadrado. Agora você considera o x como sendo a e o 1 como sendo b. O que vai ser? Ó, a mais b, ou seja, x mais 1. Que multiplica a menos b, ou seja, x menos 1. Pronto, eu fatorei essa expressão, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Isso é igual a limite quando x tende a 1 de quem? O que é o x ao quadrado menos 1? É o x mais 1, que multiplica x menos 1. Isso tudo sobre x menos 1. Ó, tudo sobre x menos 1. Pronto, eu fatorei. Bom, tenho certeza que você já observou que esse x menos 1 sobre esse x menos 1, você pode simplificar. O que vai sobrar? Vai sobrar, isso é igual, ó, limite quando x tende a 1 de x mais 1. Aí, que maravilha. Observe você que a indeterminação 0 sobre 0 foi embora. É possível agora eu realizar a operação quando eu substituo o x por 1? Agora é. Mas antes disso, olha só o que a gente disse aqui, olha só. Você tem que obter uma expressão equivalente a essa, de tal forma que a indeterminação vai embora. Então eu obtive o x mais 1. Agora, o x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é equivalente a x mais 1? Ou seja, para todo x real, essas duas coisas aqui são iguais? Para todo x real, essas duas coisas aqui são iguais? Não. Para x igual a 1, essa parcela aqui não está definida para x igual a 1. Mas, professor, posso substituir isso por isso? Pode. Por que você pode? Olha só, você quer calcular o limite quando x tende a 1, ou seja, o comportamento dessa função nas proximidades de 1. Pouco importa o valor da função em x igual a 1. Por isso que eu posso fazer essa substituição, tá? Porque eu quero o limite quando x tende a 1, não o x, o valor da função em x igual a 1, tá? Por isso que a gente pode fazer essa substituição. É só uma observação. Bora lá. Então, conforme você está observando, agora é possível você realizar a operação quando você substitui o x por 1. Tá, mas a ideia é trabalhar as propriedades dos limites, né? Então vamos... É claro que para você resolver esse problema, você substitui aqui o x por 1 e acabou. Mas a ideia é trabalhar as propriedades dos limites, então isso aqui fica igual. Aqui você tem uma soma, o limite da soma é a soma dos limites, é o limite quando x tende a 1 de x, mais o limite de 1 quando x tende a 1. Bom, limite da função identidade quando x tende a 1 é o próprio 1, mais o limite da constante quando x tende a 1 é a própria constante. Isso vai dar 2. Volto a falar para você.
você poderia matar esse limite aqui, já substituindo x por 1. Mas a ideia é trabalhar as propriedades dos limites, tá? Então você faz assim.